900, cara. Subiu ainda? Tá ansioso? Vou comprar, tô ficando. Pra aí. quê? Por quê? Rapaz, ansioso foi no dia da É, da defesa. doutorado? Foi no dia da defesa. Hoje tá tranquilo, hoje é só festa. O que é o precedente aqui e o que é a superação desse precedente? Tá, então tem que explicar realmente o que é o precedente que a gente está falando aqui. Precedente, numa acepção mais ampla, seria uma decisão judicial que serve de parâmetro para uma decisão judicial posterior. Mas, na verdade, o que a gente está falando aqui de precedente é o precedente vinculante, que é aquele que é obrigatório, né? Ou seja, é um tipo de decisão judicial que fixa um entendimento que vai vincular decisões posteriores. Ou seja, os juízes nos processos posteriores, que são similares, né, onde você está discutindo uma questão que já foi objeto de decisão, né, em outro processo, e você está diante de um caso parecido, né, e portanto você tem que aplicar, proferir uma decisão que seja semelhante à decisão do outro caso, né, senão você vai ferir o princípio da isonomia, você vai ferir o princípio da segurança jurídica. Então, quer dizer, casos assemelhados precisam ser decididos da mesma forma. Então, o que eu discuto aqui nesse meu livro? O que você faz quando você tem um precedente vinculante, né, ou seja, que é obrigatório, a gente não tem como se afastar dele, né, mas o contexto se modifica, né? Não é mais aquele contexto em que o precedente foi estabelecido, né? Como é que se faz diante disso? Porque até com a legislação isso acontece, né? Quer dizer, você tem lá uma lei que é promulgada num determinado contexto, e se esse contexto se modifica, né, a sociedade se transforma, né, você vai discutir isso e vai mudar a lei, né? Então tá, você faz isso através do processo legislativo. Mas e o precedente? Como é que você faz isso com o precedente? Você tem que ter também uma forma de poder revogar ou modificar o precedente. Então, superação é um nome técnico que se dá para essa revogação do precedente. Pode ser total, pode ser parcial, né? Ou, enfim, quando você tem uma superação parcial, né, isso coincide com o que a própria lei está chamando de modificação, né? E essas modificações são sempre de Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal, ou também tem precedentes dos tribunais de justiça de cada estado? O nosso Código de Processo Civil atual, ele estabelece, quando ele fala dos precedentes que são obrigatórios, ele menciona as decisões proferidas pelo órgão especial dos tribunais locais. Então você tem algumas decisões em alguns incidentes, né? E aí tem o IRDR, tem o IAC, que é o incidente de assunção de competência, IRDR, incidente de resolução de demandas repetitivas, tem o incidente de controle de constitucionalidade, de arguição de inconstitucionalidade, né? O IAC. Então você tem algumas situações no âmbito do tribunal local que podem gerar precedentes vinculantes. Mas normalmente os precedentes vinculantes são dos tribunais superiores, né? E para a superação do precedente, qual o risco que a gente corre? A gente corre o risco de uma petrificação, de um engessamento do direito, né? Ou seja, o direito acaba não evoluindo, né? Não acompanhando as transformações da sociedade, né? Isso seria muito ruim. E no final das contas, isso fere o próprio princípio da segurança jurídica, que está na base da própria ideia de precedente vinculante, né? Ou seja, são dois lados de uma mesma moeda, né? De um lado você tem o precedente vinculante, do outro lado você tem que ter a possibilidade de superação desse precedente vinculante sempre que houver essa situação de transformação da própria sociedade. Muito bom. Sucesso, parabéns.